Agora, a última parte que faltava de inequação era a parte de inequação quociente do segundo grau. O que é quociente? É divisão. Então, a gente vai ter divisão de inequações do segundo grau, de inequações aí de funções quadráticas. Então, método para resolução. É praticamente a mesma coisa da inequação do tipo produto. Qual que é a diferença? Lembra daquilo que a gente fala, que a gente não pode dividir por zero. Então, nunca o denominador pode ser zero. Então, de novo, vamos verificar se a inequação vai ter maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Se não tiver, deixa com o zero depois do sinal de desigualdade. Depois, a gente vai separar o exercício sempre em funções, como por exemplo, f e g, uma para o numerador, outra para o denominador. Vamos fazer o estudo do sinal para cada uma das funções. Lembrando, fazer o estudo do sinal é identificar concavidade, encontrar raízes e fazer o diagrama. Sempre verificando a condição de existência. O denominador jamais poderá ser zero, mesmo que a sua inequação seja maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Para o denominador, jamais será bola fechada. Daí vamos montar o varal, daquela mesma forma, da menor raiz para a maior, em ordem crescente. E depois vamos colocar no varal o resultado do estudo do sinal. E assim, a partir do varal, vamos ver o que nos interessa, se é a parte positiva, se é a parte negativa, onde que é bola aberta ou fechada, e por último, escrever o conjunto solução. Então aqui, ó, o exemplo. Determine os valores reais de x para os quais x² menos 2x menos 3 dividido por x menos 2 seja maior ou igual a zero. Então, se é maior ou igual, bola fechada, mas lembra da condição de existência depois. E a gente, como que é maior ou igual a zero, estamos interessados nos valores positivos. Então, primeiro, tá com o zero depois da desigualdade, beleza. Então, em cima, vamos chamar de função f, e embaixo vamos chamar de função g. Mesmo que aqui as duas não sejam quadráticas, só da de cima, a gente ainda tem uma inequação quociente do segundo grau, porque a de cima é. Então, não tem problema se tem uma que é do segundo grau e a outra não. Vamos fazer da mesma forma. Então, para a primeira função, que eu chamei de f, que está aqui em cima, x² menos 2x menos 3. Como o nosso x² aqui ele é positivo, a parábola tem boca para cima, já que o nosso a é maior que zero. Então, lembrando, o nosso a vale 1, nosso b vale menos 2 e o nosso c vale menos 3. Então, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, porque é uma equação completa, para a gente conseguir achar as raízes para fazer o estudo do sinal. Então, o nosso delta é b² menos 4 vezes a vezes c, que fica menos 2² menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2² dá 4, qualquer valor negativo ao quadrado fica positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos com mais, mais. 4 mais 12, 16. Então, se eu tenho delta positivo, significa que eu vou achar dois valores de raízes. Então, continuando a fórmula, x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, fica menos da fórmula, menos 2, que é o nosso b, mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes 1, que é o nosso a. Menos 2, fica 2 positivo. Raiz de 16 é 4, por isso mais ou menos 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Esse mais ou menos a gente vai abrir em dois casos, um para o mais e um para o menos. Então, começando pelo positivo, fica 2 mais 4 sobre 2, que dá 6 sobre 2, que dá 3. Valor negativo agora, 2 menos 4 sobre 2, que dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, as duas raízes são menos 1 e 3 em ordem crescente. Como a parábola tem boca para cima, desenhamos com boca para cima. Então, tudo que está abaixo do eixo, que é a barriguinha da parábola, fica negativo.
Tudo que está acima do eixo, que são os valores abaixo de menos 1 e os valores acima de 3, ficam positivos porque estão acima do eixo. Como queremos maior ou igual, bola fechada nos dois pontos, porque estamos no numerador. No denominador, a gente não pode considerar as raízes. Vamos fazer agora a mesma coisa para a função de baixo, que é a função g. Nesse caso, a nossa função g, que é x menos 2, ela é do primeiro grau e não do segundo. É até mais simples de fazer. Então, ó, não vamos precisar estudar a concavidade, porque não é uma equação de segundo grau. Então, vamos então encontrar as raízes. Lembrando, que pela condição de existência, o denominador não pode ser zero. Então, a gente quer que esse x menos 2 seja diferente de zero, porque lembre do mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Passando esse menos 2 para o outro lado, fica 2. Então, é qualquer valor de x diferente de 2. Como o nosso x é positivo, essa reta ela é crescente. Então, tudo que está acima do eixo aqui, que está para frente de 2, é positivo. Tudo que está aqui para baixo do eixo, que são valores menores do que 2, é negativo. Apesar de ser maior ou igual, a gente não vai querer usar o 2, Então, por isso vai ser a bola aberta. Agora que a gente sabe o estudo do sinal para as duas funções, que a gente fez primeiro para f e depois para g, vamos montar o varal. Então, as nossas raízes entre as duas funções é menos 1, 3 e 2. Em ordem crescente fica menos 1, 2 e 3, que foi o que a gente colocou aqui. Então, para a primeira função, que era a nossa função quadrática do numerador, a função era positiva abaixo de menos 1, então aqui para baixo de menos 1 ficou mais. Entre menos 1 e 3, ela era negativa, então ficou negativa aqui no menos 1 até o 3, então ficou 2 negativos aqui. Acima de 3, ela era positiva de novo, então ficou positivo depois do 3. Faremos a mesma coisa para a função g, que é essa segunda aqui. Então, para ela, qualquer valor para baixo de 2 fica negativo. Então, meu 2 está aqui, não está? Então, tudo que está para baixo fica negativo. E tudo que está para cima fica positivo. A partir do momento que eu montei para as duas funções, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o estudo do sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais, mais. O exercício nos falou que ele quer valores maiores ou iguais a zero. Então, a gente já falou que a gente quer os valores positivos. Então, queremos essa parte aqui que é positiva e essa parte aqui que é positiva também. Só que atenção, o menos 1 é bola fechada porque fazia parte da função de cima. O 2 é bola aberta porque se eu usar o x2, o denominador zera, isso não pode, por isso bola aberta. O 3 é bola fechada porque também era a raiz do de cima. Então, muito cuidado na condição de existência, que o denominador não pode ser zero. Agora só falta a gente escrever o conjunto solução. Então, como queremos os valores que a função se anula, que seja zero, queremos os valores que estão entre menos 1 e 2, certo? Ou seja, qualquer valor que seja o menos 1 até o 2, só que eu não posso contar o 2, por isso bola aberta, ou qualquer valor acima de 3 que considere o 3. Então, conjunto solução. X pertencente aos reais, tal que x está entre menos 1 e 2, que é essa partinha aqui, podendo ser o menos 1, por isso menor ou igual, e não pode ser o 2, por isso aqui esse sinal. Ou x maior ou igual a 3, qualquer valor acima de 3, que pode inclusive ser o 3, por isso maior ou igual. Então, com esse exemplo, você já consegue fazer os exercícios de fixação.